E aí, vamos para mais um episódio sobre a vacina? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Rural contra as Fake News. E hoje a gente vai falar mais uma vez sobre fake news envolvendo a vacinação. Nós temos falado bastante sobre elas aqui e é muito importante sempre abordar esse assunto. Até porque, gente, graças a elas, estamos conseguindo lidar com um momento crítico para a nossa espécie. A vacinação da população foi a resposta mais efetiva à pandemia da Covid-19 e foi o que diminuiu significativamente tanto o número de infecções com a doença, como também os óbitos. Então é muito importante conversar sobre isso, até mesmo porque temos visto muitas fake news sendo espalhadas por aí e elas desencorajam a vacinação da população. Então, gente, sem mais demoras, eu vou deixar vocês com a Priscila Neves, que é residente no Programa de Residência em Medicina Veterinária, Vigilância e Atenção Básica à Saúde, no Instituto de Veterinária aqui da nossa universidade. E ela vai trazer para a gente os principais mitos sobre a vacina. Olá, caro ouvinte! Hoje vamos falar sobre os mitos relacionados à vacinação humana. Você já ouviu dizer que crianças não podem tomar vacina? Que vacinas causam autismo? E que contêm toxinas perigosas? Infelizmente, esses são alguns dos mitos espalhados por aí, que fazem com que haja aumento de casos de determinadas doenças e até mesmo a volta de doenças já erradicadas no país. Porém, só sabermos que é mito não é suficiente. Precisamos entender por quê e levar essa informação a todos ao nosso redor, porque a saúde de todos nós também depende disso. Então vamos lá? Mito número 1. A maioria das pessoas que adoece foi vacinada. Nenhuma vacina é 100% eficaz, e a Organização Mundial de Saúde afirma que a maioria das rotinas de imunização infantil funciona para 85 a 95% das crianças que recebem a vacina. Cada pessoa reage de uma forma particular, o que significa que nem todos entre aqueles que foram vacinados desenvolverão imunidade à doença. Mas a razão pela qual mais pessoas vacinadas adoecem em comparação àquelas que não foram imunizadas se deve ao simples fato de que elas são a maioria. Pessoas não vacinadas, na verdade, costumam adoecer com maior frequência. Mito número 2. Meu país praticamente erradicou essa doença, então não preciso me preocupar. Ainda que a vacinação tenha reduzido a incidência de doenças evitáveis em vários países, isso não significa que elas estejam sob controle no mundo inteiro. Algumas delas são mais prevalentes em alguns lugares e até endêmicas em partes do mundo, e por isso poderiam viajar com facilidade graças à globalização e ser reavivada diante de um declínio de cobertura vacinal. Portanto, precisamos estar atentos às orientações do Ministério da Saúde. Mito número 3. Vacinas contêm toxinas perigosas. Outra preocupação é em relação ao uso de substâncias como formaldeídos, mercúrio e alumínio na produção das vacinas. De acordo com uma agência local de controle e regulamentação de alimentos e remédios dos Estados Unidos, uma vacina padrão que utiliza mercúrio na composição tem uma concentração de 25 microgramas do elemento a cada meio ml. A agência afirma ainda que essa é a mesma quantidade de mercúrio contida em 85 gramas de atum em lata. Mito número 4. Vacinas podem causar autismo. Conforme explica o especialista Celso Arango, chefe de psiquiatria infantil e adolescente do Hospital Gregório Maranhão, a pessoa já nasce com autismo e é diagnosticado mais cedo ou mais tarde, dependendo dos sintomas. Além disso, especialistas de estudo dinamarquês avaliaram se a vacina aumentava o risco de desenvolver autismo. Eles estudaram as características das crianças e o tempo decorrido desde a vacinação, um total de 657.461 nascidos na Dinamarca, desde 1999 a 2010, e as acompanharam desde o primeiro ano de vida até agosto de 2013. Em todos os casos, foi avaliado se as crianças foram vacinadas, se tinham sido diagnosticadas com autismo, se havia algum membro da família com transtorno neurobiológico ou algum outro fator de risco para o autismo. No total, foram avaliadas mais de 5 milhões
pessoas, das quais apenas 6.517 crianças foram diagnosticadas com incidência de autismo, dizem os autores, ou seja, 129,7 para cada 100 mil habitantes. Não se observou nenhuma diferença entre as crianças vacinadas e as que não eram, e não se verificou nenhum risco adicional para aparecer do transtorno de espectro autista entre os vacinados. Além disso, tem matérias que falam que esse mito surgiu de um artigo publicado em revista e que depois que foi comprovado que era fake news, teve sua publicação retirada da mesma. Mito número 5. O sistema imunológico das crianças não suporta tantas vacinas. Há pelo menos 11 vacinas recomendadas a bebês e crianças de até 2 anos de idade. Alguns pais consideram esse número elevado e temem que a imunização na primeira infância sobrecarregue o sistema imunológico dos filhos. Uma preocupação recorrente é o fato de que muitas vacinas funcionam inoculando vírus ou bactérias causadoras de doenças no corpo, ainda que atenuados. Nesses casos, contudo, os fabricantes usam versões modificadas dos micro-organismos para que eles não consigam desencadear os efeitos da doença no organismo, mas sim prepará-lo para reagir quando em contato com o agente patogênico de fato. O pediatra americano Paul Offit escreveu o seguinte em um dos mais conhecidos trabalhos sobre a relação entre múltiplas vacinas e o sistema imunológico de crianças. Recém-nascidos desenvolvem a capacidade de responder a antígenos, que são substâncias capazes de estimular uma resposta imunológica, ainda antes de virem ao mundo. Com apenas algumas horas de nascidos, eles são capazes de estruturar uma resposta imunológica às vacinas. E então, pessoal, já estão prontos para explicarem ao vizinho, ao colega, à família sobre os mitos? A saúde pública agradece. Contamos com você. Muito maravilhoso, Priscila. Muito obrigada por explicar para a gente sobre essas informações. A gente sabe que elas podem ser muito perigosas, né? Tanto individual quanto coletivamente. E obrigada também a você que ficou até aqui com a gente, ouvindo o nosso trabalho hoje. A participação de vocês é o mote para que a gente continue fazendo esse projeto acontecer. Por enquanto, então, eu me despeço e aguardo vocês na semana que vem. Um grande abraço.